único e um Papa católico, que decretaram que os livros incluídos no cânon eram as autênticas palavras de Deus. Enfim, ela tem sido e ainda interpretada por igrejas falíveis, que apresentam uma lastimável diferença no modo de compreender diversos pontos. As igrejas protestantes não aceitaram os prometidos dons espirituais, o miraculoso cunho da infalibilidade. Por isso não nos devemos admirar que os fugitivos do redil romano, não encontrando a tal respeito senão obscuridade em um mundo herético, voltem arrependidos aos braços de São Pedro. Isso dar-se-á repetidas vezes. Uma classe numerosa irá acreditando no infalível. A Igreja Católica, sobrevivendo a sucessivos reveses, ainda continuará a crescer e prosperar em diversas gerações, como sucedeu em todo este século, chegando o número de seus adeptos a mais que o triplo dos de todas as outras seitas cristãs, somente porque, apesar da ideia da infalibilidade, nela se encontra a conclusiva evidência da realidade da vida futura. Os homens podem, satisfeitos, dispensar os mistérios dogmáticos que fazem parte de todo o credo infalível, podem ser felizes e contentes, apesar de não estar resolvido de vez o impenetrável enigma da hipóstase divina, mas não podem ser felizes e contentes com a ignorância do magno futuro, nem dispensar a crença na imortalidade. Tão universal, tão arraigado esse sentimento no coração do homem, que, se ele tiver de escolher entre a Igreja Católica e o materialismo, o vulgo preferirá aquela. Em outras palavras, as massas se oporão à tendência dos tempos em abandonar a revelação de uma doutrina vinda diretamente de Deus, adotarão totalmente essa ideia, contanto que com ela lhe venham as provas da imortalidade, assim como obtém os conhecimentos físicos imediatamente, em virtude de uma lei natural. Creio que quem me tem acompanhado terá percebido quão grande é a importância que ligo aos fenômenos do espiritismo moderno. Se eles forem provados genuínos, obteremos, sem o acompanhamento da infalibilidade, a conclusiva evidência da realidade de um outro mundo. Se essa realidade ficar demonstrada, teremos a prova de que os conhecimentos espirituais podem ser recebidos, como os conhecimentos terrenos, por meio de seres semelhantes a nós. Assim, a harmonia do governo divino ficará esclarecida em uma de suas mais importantes relações com o homem. Por esse modo se verá que, sem violação ou suspensão da grande lei da ação imediata, Deus patenteia a nossos olhos a imortalidade, concedendo ao homem um perene auxílio em conclusivas concepções do outro mundo, do mesmo modo que o guia, de descoberta em descoberta, nas artes e ciências deste mundo. Capítulo 2. A revelação espírita. O dogmatismo religioso está por toda parte perdendo o apoio das inteligências ativas e sérias. Em teologia jamais pode existir um segundo Calvino. Os homens não repelem a verdade espiritual, mas não acreditam que haja um sistema que possa contê-la, como num reservatório, durante as gerações que se sucedem. Eles querem por si mesmos achá-la nas páginas da Escritura e nos repetidos ensinos da vida espiritual, ou então, rejeitam essa Escritura, considerando-a como uma historieta. Duluth. Não se precisa ser profeta para dizer que este século não passará sem uma grande transformação nas ideias religiosas que têm surgido durante os tempos que se seguiram à Reforma. Shape. Chegamos visivelmente aos tempos em que as provas são chamadas, em que os documentos devem ser examinados e as opiniões estudadas de novo. É este um processo que tem sido repetido por mais de uma vez na história do mundo, tendo-se dado o último e o mais importante deles por ocasião da reforma do século XVI, o que demonstrou aos mais tímidos que a verdade nada tem a temer, e que a religião emerge sempre de tais provas mais forte e brilhante do que anteriormente. Freud. Surge, ó filha da fé. Desperta. Vem espancar os temores do ignoto e iluminar o caos da sepultura. Campbell.
Se as apreciações do capítulo precedente são justas, o aspecto presente da religião na cristandade pode ficar esboçado do seguinte modo: a infalibilidade é ainda o elemento preponderante, contando seus adeptos por centenas de milhões. Há, contudo, na presente época, uma tendência manifesta para se deixar de acreditar no sobrenatural, bem como nos milagres, na revelação infalível, e em todos os poderes ultramundanos de um caráter espiritual. Esse elemento séptico choca rudemente, tanto a inteira infalibilidade do catolicismo, como a limitada infalibilidade do protestantismo. Mas, as incursões dessa tendência racionalista são constantemente repelidas pela convicção popular, que teme, com o abandono da infalibilidade, perder também a certeza da existência de uma outra vida melhor. Assim, um dos mais poderosos instintos humanos, atrai e prende milhões de homens à escola infalível. Enquanto esses dois elementos estiverem em luta, há, substancialmente, uma só alternativa para os investigadores da verdade religiosa: a escolha entre a infalibilidade, em outra de suas fases, de um lado, e uma das diversas manifestações da descrença, do outro. No último período deste século, porém, surgiu às vistas do mundo, como forma distinta do campo onde a ciência costuma fazer todas as suas conquistas, um terceiro elemento ou crença nos fenômenos do espiritismo ou, por outras palavras, nas revelações espirituais, sem pretensões à infalibilidade e apresentando provas positivas da existência de uma vida futura. É evidente que, se forem dadas tais provas fora da infalível revelação direta, e se essas provas se derivarem dos fenômenos atuais, a crença nestes, que gradualmente se vai propagando, há de tomar um lugar proeminente entre os credos religiosos. Negar que essa crença tenha direito a um tal lugar, é asseverar que pouco importa ao homem obter a positiva certeza da existência da vida de além-túmulo. Uma tal crença possui todos os elementos para ser um credo universal, ou antes, é apropriada para inspirar a todos os credos um princípio ativo, um espírito vivificante, ao mesmo tempo em que efetivamente destrói a pretensão que alguma igreja possa ter de possuir, ela só, autoridade religiosa, em virtude dos poderes e dons espirituais que, afirma, só se encontram dentro do seu recinto devidamente favorecido. A infalibilidade não pode afirmar que essa crença despreza a fé indispensável ou deixa de demonstrar a imortalidade da alma, porque nenhuma religião professada pelo homem pode, como as investigações espirituais, apresentar provas patentes aos sentidos e, no caso, transformar as esperanças em certeza da existência de um outro mundo. O racionalismo não pode objetar que essa crença infringe a doutrina da lei, pois seus fenômenos obedecem rigorosamente à lei da natureza, de uma ação direta de Deus, que o naturalista não encontra em parte alguma do mundo material, pois suas revelações só vêm por intermédio do homem, que seja dogmática, exclusiva ou intolerante como infalibilidade, pois seus adeptos colhem a evidência experimental, franqueada a todos os homens e analisada segundo o método indutivo da fé que ela propaga, finalmente, que, como infalibilidade, repila o progresso, visto ser sempre vivificada e excitada pelos clarões incessantes da vida espiritual. Aquele que estuda a Bíblia, não pode dizer que ela se opõe a uma tal crença. Jesus afirma claramente que os dons espirituais seriam dados aos que crescem em suas palavras, que esses fariam os mesmos prodígios, ou maiores ainda, que seus apóstolos não recebiam então toda a verdade e que ele não lhes dizia tudo o que tinha a dizer-lhes, e que, depois da sua morte, o Espírito de verdade, que se manifestara nele durante a sua vida, viria confortá-los, ficando em comunicação com eles até o fim do mundo, e ensinando-lhes tudo o que então não podia fazer. Poderá haver um ensino mais positivo do que aquele que São Paulo deu aos que procuravam obter os dons espirituais? Esses motivos são muito poderosos. A objeção popular há de aparecer contra isso, como faz contra toda inovação,
perguntando, como, pois, só agora, depois de tantos séculos é que isso aparece? Poderemos responder que o Atlântico já existia há milhares de anos, antes que um Colombo se propusesse atravessá-lo. Também poderíamos perguntar por que motivo não foram mais cedo adotados pela ciência, como verdades o movimento diurno da Terra, a circulação do sangue e a queda dos aerólitos. Eu me detenho, porém, nestas generalidades. Creio que o Espiritismo na fase em que o vemos hoje, não podia aparecer em época anterior à nossa. Ele apareceu disfarçadamente, de tempos a tempos, no passado, como um objeto de terror e causa de indizíveis sofrimentos para o mundo. As coisas mais santas são as mais danosas, quando profanadas. Vós não poderíeis aceitá-las agora. Nestas palavras se encontra o motivo da última aparição do moderno espiritismo. Era necessário que desaparecessem certas superstições deprimentes, para que o mundo se tornasse capaz de receber o novo hóspede. A letra que matava, tinha de morrer, sendo substituída pelo espírito que vivifica, antes dos nossos melhores e mais ilustrados predecessores simpatizarem com a sua visita à Terra e aceitá-la como justificação de seus esforços no intuito de nos esclarecer. Veja um notável exemplo do quanto a letra mata, a velha crença na existência personificada de um grande espírito do mal, percorrendo o mundo em busca de vítimas, as primitivas e mais imperfeitas das fantasias humanas, sugeridas pela presença do mal no mundo, provocaram o desejo de explicar a sua existência. No exódio do que há de mais sublime entre os fragmentos de filosofia do Velho Oriente, exarada no livro de Job, se depara uma breve narrativa que os críticos modernos consideram mera alegoria. Isso, porém, não se dava com o espírito teológico do passado. Para os nossos antepassados, aceitando toda a Bíblia, aquilo era uma verdade literal. Eles acreditavam que Satanás, voltando da terra, apresentou-se um dia entre os filhos de Deus, ao Senhor, e depois de ter conversado com o Altíssimo, foi-lhe permitido afligir Job. Despojou de todos os seus bens terrenos e matou-lhe os filhos. Acreditavam que em outra ocasião, ainda com a permissão de Deus, cobriu de chagas, desde a cabeça até os pés. Vejamos o Novo Testamento. A crença dos ortodoxos, ainda hoje, é que o diabo, tomando a Jesus, levou-o primeiro ao vértice do templo e depois ao cume de elevada montanha, de onde se podiam ver todos os reinos da terra, a fim de ser adorado por ele, ao passo que os cristãos menos apegados à letra consideram isso como parábola destinada a mostrar-nos que, mesmo sem ter cometido pecado, o Cristo foi tentado, como nós o somos. Enquanto essa crença num demônio pessoal dominou a cristandade, os fatos espirituais apresentaram-se sob formas tão horrorosas quanto a crença que as engendrava. A fé que em sua pureza tinha o poder de remover montanhas, também podia empilhá-las. Em assuntos espirituais, até um certo ponto, recebemos o que esperamos, e a simpatia pelas ideias constitui o elemento então dominante. Se evocarmos levianamente um espírito do mal, os espíritos da verdade não nos virão responder. Os espíritos que se nos manifestam têm ainda alguma coisa da natureza humana e não se comunicam com aqueles que os consideram maus. Nas épocas em que a alma do povo estava imbuída da noção da existência de uma hierarquia de inteligências malignas em torno de nós, capitaneada pelo príncipe do inferno, cuja ação, tolerada por Deus, se exercia incessantemente, arrastando o homem para o mal, e de serem elas os únicos seres desencarnados com que o homem podia comunicar-se, os umbrais do mundo espiritual raramente eram franqueados, a não ser para fazer-se colheita de horríveis erros e ilusões. Nessas épocas, os dons espirituais chamados dunamis pelos evangelistas, sensitividade por Reichenbach, e mediunidade pelos espíritas, raramente davam nascimento a alguma coisa mais que as monstruosidades conhecidas usualmente pelos nomes de encantamentos e feitiçarias. Isso era uma superstição das mais terríveis e perigosas, porque sob tais aparências fantásticas,
Escondia-se alguma coisa de real. Houve, nos tempos de Jesus e nos que se seguiram, como ainda hoje há, uma certa ação espiritual conhecida pelo nome de possessão. Foi uma moléstia produzida em algumas organizações sensitivas, por alucinações ou impotência da vontade, na qual se admitia uma influência mental exercida pelos espíritos dos mortos de ordem muito inferior, quando a vasta estrutura medieval era concebida pela imaginação inculta, e dominada pelos tenores de uma fé perniciosa. Essa moléstia agravou-se com a severidade, propagou-se com as perseguições e fortificou-se com as torturas empregadas para debelá-la. Ela só poderia ser curada, como outras fases da insanidade mental, por conselhos caridosos e uma benevolência firme, mas, os crentes em remédios tão racionais como esses, pertencem, salvo famosas exceções, aos tempos modernos. As horríveis desgraças e atrocidades que emanaram, direta ou indiretamente da crença no demônio e da influência dos maus espíritos, exemplificaram uma grande verdade, afirmando que da mesma fonte podem sair o bem e o mal, a felicidade e a desgraça, do mesmo modo que as águas se conservam puras quando se lhes dispensa cuidados inteligentes, e se adulteram quando entregues aos desvarios da ignorância. A eminente exceção acima referida, talvez seja pouco notada e compreendida por aqueles que costumam procurar nos evangelhos os mistérios e os milagres, em vez de uma lei dirigindo os fenômenos espirituais. Entre as milhares de provas, na notória persistência com que os homens e as nações que professam o cristianismo têm contrariado o espírito do seu fundador, está a crença popular na feitiçaria, podada, mais ou menos frequentemente no decurso dos 15 primeiros séculos cristãos, e perseguida pelo ódio popular e pela incrível crueldade com que eram tratados os infelizes feiticeiros. Temos razão para concluir que o próprio Cristo não acreditava num demônio pessoal. Quando ele empregava a palavra demônio ou Satanás, queria comumente falar dos erros e maldades do homem ou, ainda, de uma baixa condição espiritual. Assim, diz a Pedro, retira-te de diante de mim, Satanás, e falando de Judas Iscariote, um de vós é o demônio. Ainda no caso do homem possesso, diz, espírito impuro, sai desse homem. Não há aí nenhuma palavra de exprobração ao atormentado, nenhuma insinuação de haver ele feito algum pacto com o príncipe das trevas, afirma, simplesmente, que um espírito ou espíritos tinham conseguido apossar-se da criatura infeliz e, em virtude do poder de que se havia senhoreado, ele afastava do corpo o espírito que atormentava a vítima. Quando ele previne aos discípulos contra as ciladas e males futuros, o aviso não se refere a um demônio que os possa atentar para que lhe vendam alma em troca de riquezas mundanas ou de diabólicos poderes para o mal, mas aos falsos profetas que produziriam prodígios e maravilhas, capazes de seduzir mesmo aos mais orientados. Era uma prevenção contra os homens maus e não contra os anjos decaídos, um aviso encerrando a necessária lição de que os prodígios e maravilhas não são atestados infalíveis da verdade moral. Assim, há 1800 anos, por suas palavras e atos, o Cristo se manifestava a respeito de tudo o que há de verdade nos encantamentos, feitiçarias, magias, necromancia, ou qualquer outro nome que se queira dar aos imaginários pactos do homem com Satanás. Ele conhecia que os espíritos de condição inferior, ocasionalmente apossando-se de homens e mulheres, causavam o que chamamos uma enfermidade espiritual, e ensinava aos apóstolos e aos 70 discípulos os meios de curá-la, porque o poder que eles tinham de exorcismar era inferior ao seu. Quando encontrava outros que não eram discípulos mas seguiam a mesma prática, aprovava o que faziam. Que milhares de vidas se teriam salvado, que inúmeras torturas, de alma e corpo se teriam evitado se o mundo cristão tivesse conhecido o pensamento e seguido o exemplo do Cristo. Foi somente nos tempos modernos que os ecléticos investigadores da verdade,
pelo estudo do magnetismo vital e das manifestações espirituais chegaram praticamente a crer nesse assunto ensinado pelos evangelhos a 50 gerações de homens, mas até agora desatendido, mal interpretado. O sonambulismo, como terei ocasião de demonstrar adiante, está ligado à mediunidade, e é até certo ponto, regido pelas mesmas leis. Entre essas leis encontramos, experimentalmente, o preceito de que uma disposição dogmática da alma imbuída de falsas doutrinas, ortodoxas ou sépticas, produz anormalidade nas ideias recebidas ou comunicações obtidas. Eis um exemplo que traduzo da notável obra do Sr. Lamy Sennert, discípulo do Marquês de Puysegur, o primeiro observador do sonambulismo. Uma paciente que sob meus cuidados se tinha tomado sonâmbula lúcida, foi, com permissão minha, magnetizada por outra. Esta, mergulhou prontamente no sono magnético. Esse magnetizador, porém, acreditava no diabo e na sua influência, e não pôde deixar de pensar nisso, enquanto magnetizava. No primeiro dia, a paciente teve um sono agitado. No segundo, viu um homem negro. No terceiro apresentaram-se 2 homens com cornos. No quarto eles ameaçavam-na. No quinto dia a coisa foi ainda pior. Eles pareciam assentados ao seu lado. A sonâmbula levantou-se, aterrada e dando gritos, acreditando que quisessem ofendê-la, precipitou-se para fora da sala seguida pelo magnetizador, que, no pátio, conseguiu ao final despertá-la. A sonâmbula sofria cruelmente, queixava-se de grande peso no peito, tinha respiração difícil e passou uma noite horrorosa. É uma narrativa bastante interessante. Ainda que não duvidemos que impostura, estimulada pelo ódio ou malícia, seja um elemento ocasional dessas provas de feitiçaria, ainda que saibamos que muitas confissões, arrancadas pela tortura, eram retratadas pelos pacientes antes de serem levados à forca, contudo, a regra geral está fora desses incidentes. Uma condição análoga ao sonambulismo é o êxtase em algumas de suas fases, sobrevindo não raramente sem magnetização. Há pessoas de temperamento sensitivo que vivem retiradas do mundo, quando desordenadamente excitadas. Apreciando este fenômeno e o da obsessão ou possessão, e refletindo sobre o provável poder dessas influências em uma época rude, na qual a concepção do demônio e sua atuação era mais vivaz, influencia e constantemente presente no cérebro das massas, do que a concepção de Deus e da sua providência, porque admirarmos-nos de ver os acusadores e acusados serem levados por ilusões sinceras, aqueles, a afirmarem que estes eram atormentados pelo demônio, e estes, a confessarem que tinham visitado os sabatos feiticeiros e testemunhado suas abominações. Se não admitirmos os motivos supracitados, como explicaremos o fato de juízes tão ilustrados como Edward Coke e Mateus Alley reconhecerem a realidade desse pretendido crime de deslealdade do homem para com Deus? O de um jurista tão eminente como Blackstone declarar ser isso uma verdade atestada por todas as nações do mundo. O de Thomas Browne, físico, filósofo e professor, atestar num tribunal a mesma coisa. Teólogos como Baxter, Wesley e outros varões ilustres aceitarem como evidente a existência do fato e as provas para a condenação dos indiciados. E o de, mesmo em nosso país, há menos de 180 anos, 13 mulheres e 6 homens terem sido enforcados, e uma octogenária sofrer horríveis torturas por crime de feitiçaria. Isto se deu no seio de um povo ativo, consciencioso, prático e piedoso, segundo a acepção de Calvino, destinado à eleição e digno de ser chamado eleito. Há um outro erro popular, do qual já falamos sem particularizá-lo nas páginas precedentes, e do qual nos devemos libertar, é o de não haver perigo na solicitação e aceitação das comunicações espirituais. É um erro a suposição de, pelo fato de uma mensagem nos vir de um habitante do outro mundo, encerrar a verdade infalível. A morte nos dá poderes mais extensos e percepções mais claras,
abre-nos um horizonte mais vasto e nos mostra muito mais do que aquilo que dificilmente podemos suspeitar aqui, porém, não nos confere a infalibilidade. Existe, sem dúvida, no outro mundo uma graduação maior de sentimentos e pensamentos, mas também a mesma variedade de tipos que aqui. Lá há diversidade de opiniões, apesar de não ser tão grande como entre nós. Tudo isso está provado por comparações feitas entre as variadas comunicações que poderíamos apresentar e que, atendendo-se às circunstâncias em que foram recebidas, são inquestionavelmente ultramundanas. Muitos espíritos, como seus contemporâneos religionários, não aceitam esta fase da crença. Não cuidam dessa verdade importante, e, por causa desse abandono, são frequentemente extraviados. A crença na infalibilidade é tão perniciosa entre os calvinistas e episcopalistas, como entre os espiritistas. Há tanto perigo em admitir nas investigações espíritas a infalibilidade dogmática, como receio do demônio. Devemos desejar que a crença no espiritismo só se propague à medida que a crença no infalível vá desaparecendo. Aí, se nos mostra ainda um motivo, pelo qual o aparecimento dos fenômenos espirituais, em sua fase moderna ou normal, como elemento religioso universal, demorou-se tanto. Os milhares de avisos que nos dá o passado, não nos podem enganar, e é de um vital interesse que os tenhamos sempre à vista. É perigoso que os homens e as mulheres ainda apegados a certas superstições antigas ou acreditando-se de posse da verdade infalível, procurem obter comunicações de uma mais alta categoria de seres, nem podemos ainda recebê-las. Em vão buscaremos o auxílio e a luz do outro mundo, se não entrarmos na escola espírita não somente com reverência, mas também com a alma realmente crente. Cumpre-nos estudar e não inventar. Estudar com a regra que submete à prova todas as coisas, e só aceitar a verdade quando ela exista. Não é dado ao dogmatismo, encerrado em sua apertada concha, ouvir a mais fraca voz de além-túmulo, ele só escuta o eco de suas próprias ilusões. As vozes espirituais, em sua pureza, não chegarão aos nossos ouvidos se não adaptarmos nossos conceitos aos conselhos da sabedoria. Dá-se com os ensinos do Espiritismo mesmo que com as preces dos homens, não passarão de um simulacro fútil, se não forem compreendidos convenientemente. Pelas razões acima apresentadas, porém, mesmo os investigadores hábeis que procuram com seriedade e reverência estudar a natureza das modernas revelações espirituais, se atuar neles ideia da intervenção satânica, poderão ser conduzidos a graves erros. Exatamente contrários aos dos que aceitam todas as mensagens espirituais como verdades evangélicas. Eis notável exemplo que encontramos em um jornal europeu, Le Nord, de Bruxelas, de 4 de julho de 1857, em editorial sob a epígrafe As Mesas Giratórias. O autor, depois de dizer que as maravilhas do magnetismo ou antes do espiritismo parecem estar de novo adotadas pela moda, extrai o seguinte de um dos mais respeitáveis jornais parisienses: deveis estar lembrados, diz o Courrier de Paris, que um certo número de prelados franceses e estrangeiros julgou de seu dever, há cerca de um ano, proibir a prática da dança das mesas. O motivo alegado era que essa prática conduzia aos homens a entrar em perigosa comunicação com os espíritos das trevas. O fato é que, na maioria, os espíritos que se manifestavam pelas mesas ou por pancadas no soalho, quando interrogados sobre a sua identidade, respondiam sempre: demônio, diabo, ou pelo menos, condenados. Um dos mais eminentes e ilustrados membros da nossa Igreja, o bispo de Rennes, acreditou do seu dever, para certificar-se por si mesmo, fazer algumas experiências com a mesa. Mas chegou a um resultado que o levou a abandonar tal prática. Foi o seguinte: o bispo, o vigário-geral e seus auxiliares, achando-se reunidos no palácio episcopal, interrogaram a mesa a respeito da morte e padecimentos de um jovem e generoso missionário que havia recentemente sofrido martírio na China.
O bispo tinha consigo, como relíquia, um fragmento da camisa ensanguentada desse devotado soldado da fé. Foi esse talismã que o operou. Não o podemos dizer. Basta-nos dizer que a mesa pôs-se a relatar na sua linguagem, movimentos e pancadas, com a mais pasmosa fidelidade toda a história das agonias e torturas do corajoso missionário, circunstâncias essas bem conhecidas da maioria dos assistentes. O bispo então, muito abalado com o fato, interrompeu o trabalho, bradando: para conhecer tudo isso, é preciso que sejas o diabo. Pois bem, se és o diabo, pelo Deus onipotente, por Jesus Cristo crucificado, eu te conjuro, intimo e ordeno que caias despedaçado a meus pés. Imediatamente, a mesa deu um grande salto e, caindo de lado, quebrou duas de suas pernas e ficou junto aos pés do bispo de Rennes. Não é nossa intenção, continua o Corriere, explicar ou pôr em discussão o fato que relatamos. Fiquem certos os nossos leitores que ele não é de nossa invenção. O fato foi-nos atestado por testemunhas das mais respeitáveis e dignas de fé. Quanto somos bem conhecidos para que ninguém acredite que nos prestamos a fazer circular fábulas ou busquemos divertir-nos à custa dos nomes respeitados que citamos. Essa história pode em alguém provocar o riso, porém apresenta um lado sério. O bispo, convencido pelas manifestações, de que uma inteligência oculta se está comunicando, convence-se de que, pelo fato de ter ela referido tudo o que tinha conexão com o martírio de um missionário, não podia deixar de ser Satanás, pelo que lhe fala, como vimos. Eles, porém, não dizem se os investigadores estavam nas condições indispensáveis para entrar em tais investigações. Nenhum espírito inteligente ficará surpreendido com o resultado da experiência episcopal. O resultado podia ser predito. Recordemos outros casos de caráter análogo. Há cerca de século e meio, na casa do célebre João Wesley, curato de Port, começaram a ouvirem-se fortes pancadas e a produzir-se estranhos fenômenos, continuados por espaço de 2 meses e os quais o Dr. Adam Clarke, na sua biografia da família Wesley, considerou como manifestações espirituais, corneias à morte, na Índia, de um irmão do Sr. Samuel Wesley. Emilia Wesley, escrevendo detalhadamente sobre o fato, ao seu irmão João, depois de declarar que uma experiência de meses a havia convencido de não poder se dar ali nenhum embuste, acrescenta: quanto à minha mãe, acreditou firmemente que tudo era devido a ratos e mandou vir uma corneta de caça para espantá-los. Eu ia-me vendo-os procurar com tanto empenho, durante metade de um dia, afugentar os ratos com uma corneta. Fosse, porém, o que fosse, percebi que isso enfurecia, e, desde esse dia, os ruídos se tornaram mais violentos, não nos dando um momento de repouso das 10 horas da noite em diante. O agente desconhecido operava com mais força e persistência, quando atribuíamos o fato aos ratos ou qualquer outra causa natural. Isto enfurecia, diz Emilia Wesley. Foi provavelmente o que se deu com o espírito interrogado pelo bispo francês, quando este o confundiu com o diabo. Também o espírito podia ter se retirado e um outro ter tomado seu lugar. Numerosos fatos indicam, ainda que, antes da experiência se deva banir essa ideia, a ação frequente de uma classe de espíritos algum tanto singular, a qual podemos chamar classe dos zombeteiros e turbulentos. Eles não são maus ou, se o são, devem estar impedidos de produzir sérios danos. São os duendes, espíritos travessos e levianos. Sir Reverend Charles Beecher, do clero congregacional do nosso país, fez alguma experiência semelhante à do bispo de Rennes, não o posso dizer. O certo é que ele afirma que todas as modernas revelações espirituais nos vêm do poder das trevas, e que damos os primeiros passos em uma senda de manifestações demoníacas, cujas consequências o homem não pode conjecturar. Idêntico engano se deu há 1800 anos, em Jerusalém. Quando o povo testemunhava os prodígios e maravilhas operados por Jesus,
ficava espantado e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, quando ouviam contar esses fatos, diziam: ele não espelha os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Parece não ter ocorrido à mente dos fariseus nem a do reverendo Becher o pensamento de que toda analogia se opõe a uma tal explicação dos fenômenos espirituais. Deus, realmente, não colocou suas criaturas neste mundo fora da ação das influências terrenas, que podem levá-las à decepção e ao erro, mas o bem é regra geral, e o mal, que muitas vezes não é mais que o bem disfarçado, é a exceção. Se entra no plano divino permitir que evidências e influências nos venham de uma mais subida classe de seres, poderemos crer que ele exclua, de entre elas, as da verdade e do bem, só deixando vir os erros e os falsos ensinos emanados do demônio e seus anjos. Poderia proceder assim, um Pai cujas graças se patenteiam em todas as suas outras obras? Se, realmente, fosse isso o intuito divino, poderíamos adotar as seguintes linhas de um poeta moderno: então Deus não seria o que proclama o universo inteiro em seu louvor, esse foco que derrama a ciência, a bondade, a luz e o amor. Se atentarmos à razão, ela nos dirá que tanto deste mundo como do outro, nos são abundantemente fornecidos os elementos de verdade e os meios de sermos felizes. Se interpretarmos mal as revelações do céu ou não nos aproveitarmos dos ensinamentos da terra, não é porque Deus nos imponha, pois ele fez que a sabedoria e a paz só pudessem ser obtidas pela virtude e consente que soframos as consequências da nossa inexperiência e das nossas falsas concepções. O quadro seguinte exibe, na generalidade, as muitas variedades de opiniões religiosas professadas no mundo cristão, e o lugar que, conforme o exposto, entre elas ocupa o espiritismo. Fases principais da crença religiosa na cristandade. Primeiro, escola secularista. A. Radical, os materialistas, que não aceitam a vida futura. B. Conservadora, os cépticos, que duvidam da vida futura. Segundo, escola infalibilista. A. Pura, os católicos, inclusive as igrejas grega e orientais. B. Mista, corporações protestantes. Terceiro, escola espiritualista. A. Exclusiva, os quakers ortodoxos e swedenborgianos, que conservam um elemento de infalibilidade. B. Universal, os que aceitam os modernos fenômenos espíritas e rejeitam a infalibilidade. Elucidamos o quadro supra com algumas observações. Primeiro, emprego o termo secularista em vez de racionalista, porque designa mais corretamente o credo dos que só acreditam no discernimento que aplicamos às questões seculares e aos estudos físicos e reprimem o que se refere às investigações religiosas, por acharem que o homem não pode ter uma base sólida para tal crença. O nacionalismo não é propriamente um credo, mas um modo de pensar. O tempo do secularismo radical vai passando. Hoje, ele não tem chefes bem caracterizados, e provavelmente não mais os terá. Se um segundo Calvino é impossível, também o é um segundo Voltaire. Por outro lado, o secularismo conservador procurando um apoio religioso e não encontrando, conserva-se estacionário. Em suas fileiras estão alistados muitos dos mais eminentes cientistas de nossos dias, uma grande maioria de médicos, juristas, políticos e mesmo ilustres e respeitáveis teólogos. Em geral, esta fase passiva de religião tem, nos últimos anos, feito rápidos progressos na Inglaterra, principalmente no seio das classes artísticas e operárias. Segundo, salvo a restrição do atributo da infalibilidade à Igreja, quando se pronuncia pelo órgão do Concílio Ecumênico, e a rejeição completa da supremacia do Pontífice Romano, as variações de doutrina entre os ramos grego e latino da Igreja Católica não são essenciais, pois consistem principalmente no fato da Igreja Latina admitir as tradições antigas,
Os 7 sacramentos, um aspecto menos rigoroso do pecado original e um estado intermediário, enquanto que as igrejas orientais escrupulizam a respeito de um purgatório com chamas, da eficácia das missas pelos defuntos, e, abandonando o filioque do Concílio de Constantinopla, sustentam que o Espírito Santo só procede do Pai. Com diferenças tão pouco consideráveis, as igrejas grega e romana, depois de seus 8 séculos de separação, deviam, em uma época de tolerância como a de hoje, ligar seus 280 milhões de crentes em um corpo vasto e harmônico, mas, para isso, era preciso que o atual Papa seguisse uma linha de política conciliatória. Algumas concessões oportunas, feitas ao espírito dos tempos que correm, aumentariam incalculavelmente a influência do Papa. Mas, isso não sucede. Em dezembro de 1867 o governo austríaco publicou leis declarando a liberdade das opiniões religiosas e de imprensa, e garantindo a todas as seitas o direito de estabelecer escolas e colégios e de ensinar seus respectivos credos. Essas leis foram seguidas, em maio de 1868, de outras legalizando o casamento civil e transferindo às autoridades civis a superintendência geral da instrução pública exercida pelas autoridades eclesiásticas. Essa política adiantada foi julgada em Roma como ofensa capital. O Papa, em 2 de junho de 1868, fez uma locução na qual reprovou e condenou essas leis abomináveis, como estando em flagrante contradição com a religião católica, com o poder da Santa Sé e, mesmo, com o direito natural, e declarou nulas semelhantes leis. A Áustria respondeu-lhe que a Santa Sé estava assim intervindo em assuntos que se achavam fora da sua jurisdição e acrescentou: não prossigais no caminho que encetastes. Por isso, Roma alienou de si um poderoso império. Teve então lugar o Concílio do Vaticano, para o qual, é certo, foram convidados o patriarca e os bispos da Igreja, mas, esse convite era acompanhado de um odioso lembrete de que, na sua separação da de Roma, essa Igreja havia acedido às seduções, às artes infernais e maquinações daquele que tramou no seu primeiro cisma, em outros termos, que os patriarcas e bispos, enquanto não se sujeitassem à autoridade papal, eram os agentes espirituais do demônio. Os protestantes também foram exortados a voltar ao antigo redil, porém, que valor podia ter para eles a exortação ao convite de um soberano eclesiástico, que anunciava por um decreto a sua própria infalibilidade, o seu direito de promulgar dogmas irreformáveis, tudo acompanhado de um anátema pronunciado contra todas as investigações científicas, feitas fora dos limites da permissão católico-romana. Se não existissem esses erros capitais, a Santa Igreja Católica não só teria chamado a seu ramo oriental, mas, possivelmente, teria adquirido mais 20 milhões de aderentes, podendo, portanto, reunir sob o seu estandarte eclesiástico 300 milhões de almas, tal como sucedeu com uma das seitas protestantes, que foi bem acolhida pelo ramo oriental do catolicismo. No ano de 1867 o Sínodo Pan-Anglicano transmitiu por intermédio do arcebispo de Canterbury, aos patriarcas e bispos da Igreja grega uma carta pastoral, apresentando-lhes a fé da Igreja Anglicana e exprimindo, em termos gerais, o desejo de se harmonizarem e esperança de poderem formar um só rebanho com um só pastor. Essa carta pastoral, recebida favoravelmente e com profundo respeito pelos prelados da Igreja grega, foi logo seguida de um manifesto elaborado na Convenção de Canterbury, reunida em 4 de julho de 1868, no qual declarava não se tratar da submissão de uma igreja a outra, nem de uma modificação em seus respectivos serviços, mas simplesmente de um mútuo reconhecimento de que todas as igrejas que possuem um verdadeiro episcopado, sacramentos e credos seus, são, por sua união no Senhor comum, obrigadas a se receberem umas às outras em plena comunhão de preces e sacramentos, como membros da mesma família de crentes.
A convenção, aprovando essa mensagem, encarregou seu presidente de abrir negociações com os patriarcas e metropolitanos orientais, a fim de estabelecer tais relações. Semelhante a esta, deu-se entre nós a agitação tratariana, nascida em Oxford no ano 1833, e que produziu considerável excitação. Seu caráter acha-se descrito no volume de sermões publicado 3 anos depois pelo Dr. Oer, pároco da Igreja de Cristo em New York, nos quais ele afirma que a Igreja Episcopal foi um ramo da Santa Igreja Católica, infalível e favorecida com a sucessão apostólica, negando, contudo, a supremacia do Pontífice Romano, sustentando a independência de cada um dos ramos da Igreja Católica, latino, grego ou anglicano, e admitindo que as seduções do mundo tenham invadido a Igreja de Roma. O título do segundo sermão do Dr. Oer, A Igreja Anglicana não é protestante, demonstra bem a posição que o autor assume. A última manifestação da Igreja de Roma destruiu, evidentemente, toda a esperança de constituir-se a União Católica, a não ser entre as igrejas grega e anglicana, e, assim, pela falta de prudência e juízo por parte do ramo mais forte, a escola da infalibilidade perdeu a melhor oportunidade de fazer uma gigantesca união. Não encerrará uma grande verdade o seguinte dito: mesmo as paixões do homem concorrem para glorificar a Deus? Já vos falei de um brilhante movimento da Igreja Anglicana, movimento esse em oposição ao literalismo, às doutrinas do miraculoso e, em geral, aos ditames da escola infalibilista. Ele vai com segurança ganhando terreno e conta, evidentemente, com o virtual apoio do governo britânico. Seus chefes foram todos conservados em suas posições oficiais e um dos seus mais ilustres diretores foi feito bispo de Exeter. Os 6 ou 7 milhões de judeus espalhados pelo mundo devem ser incluídos na escola infalibilista. Muitos da classe mais liberal dos protestantes, conservando sua posição nominal, mas rejeitando a infalibilidade, abraçaram o espiritismo, e o mesmo sucedeu a um número não pequeno de católicos. É, porém, a escola secularista que tem fornecido maior número de adeptos ao espiritismo. Terceiro, há 200 anos surgiu na América do Norte uma seita notável, a que o povo chamou de Quakers, eram os espiritualistas do século XVII. Seu Lutero foi George Fox e seu Calvino, Roberto Barclay, homem de alguma distinção, que, em 1682, foi nomeado governador de New Jersey. A Apologia de Barclay foi o mais notável livro do quaquerismo de seu tempo, como os Institutos de Calvino foram o código do protestantismo do século XVII. A doutrina fundamental desse povo era que a inteligência íntima e protetora do homem, ou o espírito de verdade prometido pelo Cristo e emanado imediatamente de Deus, era o supremo guia da fé, que essa luz ou espírito descia sobre todos os homens que não desprezaram, e os impelia à virtude e à prática das boas obras, e que assim como é hoje dada a nós, essa revelação fora outrora aos pagãos, então chamados gentios, e que todos os que obedecem aos conselhos dessa luz íntima, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Jesus, podem justificar-se e salvar-se. Barclay alega que essa luz íntima nunca choca a razão natural nem as escrituras, antes confirma e respeita os ensinos do Cristo e de seus apóstolos, apesar de que ela deve, para cada homem, ser considerada como a lei primária, ocupando as escrituras somente o segundo lugar. Um só elemento predominava nessa crença. Ela desconhecia a animação, a jovialidade e a estética, desprezava não só as danças e divertimento, mas ainda a música vocal e instrumental, proibia todos os jogos, apostas e passatempos, mesmo as risadas e gracejos, sustentando que o temor a Deus é o único recreio digno do homem, e limitava as distrações legais a visitas, leituras históricas, preleções sóbrias sobre os acontecimentos passados e presentes, jardinagem, estudos geométricos, matemáticos e outras coisas semelhantes.
Adotando os princípios santuários de Calvino, ela prescrevia uma grave simplicidade, uma rigorosa economia no vestuário, e declarava que não era legal o uso das mulheres cristãs entrançarem e enfeitarem os cabelos. A primeira erupção do quaquerismo foi poderosa, apesar da atroz perseguição que sofreu, espalhou-se rapidamente até as regiões mais remotas. Depois, por muitos anos, ficou estacionário ou decaiu, não excedendo hoje seu número em todo o mundo, a 125 mil, dos quais 4/5 partes residem nos Estados Unidos. Essa fase do espiritualismo tem pontos fortes e fracos. Em virtude dos primeiros, ela caminhou e prosperou; por causa dos últimos, estacionou e decresceu. Ela garante sem reservas a liberdade de consciência a todos os homens, declara que as Escrituras não encerram a última palavra, e subordina a velha palavra escrita às revelações espirituais diariamente trazidas à humanidade. Eram opiniões audaciosas, mas tinham uma colocação bem elevada para o tempo em que eram anunciadas. O quaquerismo, porém, caiu no antigo erro da infalibilidade, porque admitiu que a luz íntima, guiada pelos escritos evangélicos e apostólicos, e recebida diariamente pelos homens que a buscavam e aceitavam, era uma revelação direta de Deus, pelo que, era infalivelmente verdadeira em todos os seus ensinos. Daí, uma grande confusão de ideias, pois a verdade deve sempre estar conforme consigo mesmo, e se alguma vez a luz íntima discordar da palavra da Escritura, é porque uma ou outra estão em erro, e essa dissensão, em matéria de fato, pode acontecer. Assim se apresentava aos professores quaqueres a seguinte alternativa: ou admitir que as Escrituras não eram infalíveis, ou os discordantes da palavra escrita não tinham recebido a luz verdadeira. A última opinião, porém, tornando o homem juiz da consciência dos outros, era uma negação direta da liberdade religiosa, derrocava o verdadeiro alicerce da crença original dos quakers. O resultado foi que os ortodoxos dessa irmandade, aderindo à literal infalibilidade da narrativa bíblica e diretamente violando, não só o grande dogma dos seus fundadores, mas também as palavras da Escritura, não julgueis, para não serdes julgados, viram-se na dura alternativa de negar a divindade do Cristo ou a autenticidade das Escrituras. Exigiam que seus adeptos cressem que Jesus Cristo foi concebido miraculosamente, que os nossos pecados foram remidos por seu sangue, que ele se sacrificou pelos pecados do mundo e hoje, como mediador entre Deus e os homens, permanece à direita de Deus. Um reino espiritual assim dividido contra si mesmo, não podia subsistir, e sua decadência foi precipitada pela indevida importância que dava a coisas sem valor, como pela desarrazoada condenação que lavrara contra inocentes e salutares entretenimentos. Muitos dos que pertenciam ao ramo liberal dessa seita passaram-se para o espiritismo. No século XVIII, o espiritualismo apresentou-se sob a forma do swedenborgianismo. Do quaquerismo ao swedenborgianismo, já era grande progresso. Fox e Barclay, aderindo à doutrina da ação direta de Deus, não admitiam a comunicação com os espíritos dos finados. Eles acreditavam na antiga ideia de Milton sobre a criação de anjos já assim formados, e na existência de um demônio pessoal. Admitiam um dia de juízo no qual, por sentença do Criador, uma parte da humanidade ia gozar da felicidade e a outra era mergulhada nos sofrimentos. Consideravam a fase imediata da existência humana como uma vida sem variedade de deveres e gozos, sem progressos, uma vida em que, sem discrepância alguma, os bons se entregavam ao constante exercício da adoração e os maus sofriam um perpétuo tormento. Immanuel Swedenborg, porém, ensinou que os homens neste mundo podiam entrar em comunicação com os espíritos do outro, que essas comunicações são seguras e valiosas, ou enganosas e prejudiciais, segundo as boas qualidades e os defeitos do homem, pois cada qual atrai do mundo dos espíritos seus semelhantes em gostos e sentimentos, que não existem anjos criados como tais e sim espíritos bons e maus, nem anjos decaídos, nem Satanás,
príncipe do inferno, pois que o amor próprio é o único demônio que o homem leva consigo, para o outro mundo. Os principais característicos que o distinguem neste, que conquistamos o céu não pela fé, nem pelo batismo, mas por um puro amor da verdade e do bem, que o amor de Deus e do próximo abrange toda a verdade divina, que existe um estado intermediário, no qual os homens logo depois da morte têm a liberdade de escolha entre os caminhos que conduzem ao céu e ao inferno, que não é Deus que designa os que têm de ir para o céu ou para o inferno, sim o próprio Espírito, que é atraído para um ou outro, conforme seus sentimentos dominantes, assim como os homens e as mulheres neste mundo são, pelos desejos que os dominam, levados uns para as associações virtuosas, outros para a companhia dos maus, que todos os sofrimentos do outro mundo são infligidos pelo Espírito a si mesmo, pois que o inferno e suas chamas não são mais que um estado da alma em que predominam o amor próprio e as paixões mundanas. Finalmente, que os deveres e ocupações celestes não se limitam a um determinado rito, mas são muitos e variados, pois que é um mundo de atividade, de trabalho e de progresso, que os afetos humanos para com Deus e para com as suas criaturas são para ali transferidos, a fim de florescerem e expandirem-se mais que na terra em beleza e pureza, a fazerem para sempre a aventura desse paraíso deleitoso. São essas as grandes e maravilhosas concepções que nos vieram do norte, há mais de um século, da parte de um engenheiro de Minas. Tão brilhantes concepções, se encontrassem um mundo limpo de coisas vis, teriam, com a sua concisão, lucidez e maneiras práticas, operado não pequena revolução nos credos cristãos. Qual foi, porém, o seu destino? Não obstante ser Swedenborg um homem distinto, latamente conhecido, favorecido pelo governo do seu país, comensal da mesa real e olhado com respeito por eclesiásticos, nobres e homens de ciência, se compararmos, nos seus começos, o quaquerismo com o swedenborgianismo, aquele, apesar da restrição de sua esfera de influência, pode ser considerado um brilhante sucesso. Durante sua vida, Swedenborg parece não ter feito mais de 100 de prosélitos, e seus volumosos infólios apenas obtiveram ligeiras citações, num ou noutro lugar, em histórias simbólicas. Mesmo hoje, depois da terceira ou quarta geração, os adeptos do vidente sueco, confessos ou não atingem ao número dos de George Fox. Durante um século a Igreja da Nova Jerusalém apenas exerceu uma influência perceptível sobre as opiniões religiosas dos 400 milhões de habitantes da cristandade. Foi principalmente durante os últimos 20 anos, e, em grande parte, entre os modernos espiritualistas, que as verdades fundamentais ensinadas por Swedenborg conseguiram conquistar a atenção e o respeito do mundo civilizado. O rebotalho humano era o elemento retardador. Swedenborg cedeu ao velho erro, ao pior dos desgostos, à ilusão há tanto tempo venerada, da infalibilidade humana. Ele acreditava ser um embaixador espiritual perante os homens, o especialmente escolhido da raça humana para essa santa missão, o primeiro e único intérprete da palavra de Deus, a quem os próprios anjos não ousavam dar explicações sobre a Bíblia, por ser ele instruído e iluminado diretamente pelo próprio Deus. A Bíblia ou a palavra, como ele habitualmente lhe chamava, era encarada quanto uma espécie de doutrina espiritual, cujo sentido original estava oculto à compreensão da humanidade, porém, que, conservada entre os anjos, encerrava sob a capa do texto uma série de mistérios celestiais que não podiam ser interpretados por todos os leitores da Escritura, e cuja chave, desde que as suas primeiras palavras foram escritas, nenhuma criatura havia possuído até o dia em que o Criador confiou ao filósofo sueco. Ninguém, estudando sem prevenção, duvidará da sinceridade de Swedenborg. É fora de dúvida que ele acredita que os seus arcanos celestes tinham sido escritos sob o ditado infalível do próprio Deus. O erro capital, o maior de todos os enganos religiosos do passado, produziu aí, como fez sempre, por toda parte,
seus naturais resultados. Coisa extraordinária. Isso não alterou o caráter do homem, pois que ele não se tornou arrogante e conservou sua modesta simplicidade até o fim. Toda a fatal influência desse erro se exerceu sobre o sistema, tirando-lhe evidência e inutilizando-lhe o valor. Há ainda uma outra superstição a que Swedenborg não pôde fugir. Acreditava, certo que não tão firmemente como Calvino, na malícia originária da humanidade. Daí, suas dúvidas de poder algum